E aí, tudo bem? Hoje a gente vai explorar uma ideia que é simplesmente fascinante. O jeito surpreendente como o nosso cérebro se adapta conforme a gente envelhece. E olha, já vou adiantando, não é uma história sobre declínio não. É sobre uma reconfiguração radical, baseada em descobertas incríveis de pesquisadores lá da Universidade Monash, na Austrália. Então vamos nessa entender que história é essa. Essa é uma pergunta que em algum momento todo mundo se faz, né? A gente nota os sinais do tempo no corpo, claro, mas e dentro da cabeça? O que de fato acontece com a nossa mente com o passar das décadas? Pois é, a gente tende a pensar logo em perda de memória, em um raciocínio mais lento, essa é a narrativa mais comum. Mas a ciência está mostrando uma história, olha, muito mais complexa e, para ser sincero, bem mais interessante do que um simples desgaste. E aqui está a grande virada de chave. Pensa assim, enquanto o corpo de fato segue um roteiro mais previsível de perda gradual de capacidades, o cérebro joga um jogo diferente. Em vez de simplesmente se desgastar, ele se reorganiza por completo. Ok, para a gente entender essa mudança, vamos dar um passo para trás. Como é que o cérebro funciona na juventude, antes dos 40? Bom, a gente pode imaginar ele como uma grande rede cheia de super especialistas, cada um focado na sua tarefa. Essa estrutura super conectada e especializada que faz a gente ser tão bom em aprender coisas novas e específicas nessa fase da vida. Sabe? Aprender um idioma do zero, dominar um instrumento musical. Parece que as coisas simplesmente entram mais fácil. As redes neurais estão totalmente otimizadas para isso. E então, por volta da quarta década de vida, algo fundamental começa a acontecer. O cérebro dá início a um processo que os cientistas estão chamando de uma reconfiguração radical. É aqui que a nossa história fica realmente interessante. E para a gente entender o porquê disso, a gente precisa falar de energia. O cérebro é uma maquininha com um apetite assim enorme. Ele é só uns 2% da massa do nosso corpo, mas consome sozinho, inacreditáveis, 20% de toda a energia que a gente ingere. É muita coisa. E aqui está o gatilho de tudo. Com o tempo, o cérebro vai ficando menos eficiente para usar a sua principal fonte de energia, que é a glicose. É como se o motor dele já não conseguisse puxar tanto combustível como antes. E o que o cérebro faz? Ele se entrega? Que nada! Inteligentíssimo, ele se adapta. Ele inicia uma espécie de reengenharia interna, reorganizando as conexões para otimizar o uso da pouca energia que ele consegue pegar. Pensa bem, não é uma falha do sistema, é uma estratégia de sobrevivência genial. Certo, mas e aí? Como é que fica esse cérebro depois da mudança? Na prática, o que esse novo sistema operacional significa para as nossas habilidades no dia a dia? Acontece uma troca bem embelezante. A gente perde um pouco daquela flexibilidade para aprender uma coisa totalmente nova do zero e o raciocínio pode não ser tão veloz. Em compensação, as redes do cérebro ficam mais integradas, mais holísticas. Isso fortalece as habilidades que a gente já praticou muito ao longo da vida. A neurocientista Sharna Jamadar, uma das autoras do estudo, resume bem essas desvantagens. Existe uma troca clara. O cérebro, na essência, está trocando a habilidade de ser um especialista em várias coisas novas pela capacidade de ser um generalista muito experiente. E agora vem a parte surpreendente da história. Os pesquisadores perceberam que essa nova rede, mais integrada, na verdade parece proteger o cérebro no longo prazo. Ou seja, essa adaptação toda pode ser um mecanismo de defesa natural contra o envelhecimento. Ok, sabendo de tudo isso, a pergunta de $1 milhão é: o que a gente pode fazer? Como podemos apoiar o nosso cérebro durante e depois dessa transição? A ciência tem algumas recomendações bem diretas sobre isso. A estratégia se divide em duas frentes principais. A primeira é cuidar do hardware, ou seja, dar a nutrição correta e manter o corpo ativo. A segunda é cuidar do software, manter o cérebro sempre desafiado, sempre engajado. E na prática, isso se traduz em coisas bem simples. Uma dieta com alimentos que fazem bem para o cérebro, como nozes e abacate, se torna chave. E, ao mesmo tempo, exercícios mentais como palavras cruzadas, jogos de memória, tudo isso ajuda a manter essas novas redes integradas, ativas e saudáveis. Se tem uma mensagem principal para a gente tirar de tudo isso, é esta. As mudanças que acontecem por volta dos 40 anos não são um sinal de falha. Muito pelo contrário, são um testemunho da capacidade incrível de adaptação do cérebro. É uma obra-prima da evolução se ajustando a uma nova realidade. Isso nos deixa com uma reflexão final. Entender essa reconfiguração nos dá poder.
A questão não é mais como impedir a mudança, e sim como eu posso trabalhar em harmonia com ela. Como a gente pode se adaptar junto com o nosso cérebro para ter uma vida mentalmente rica e vibrante em qualquer idade.